Oi, seja bem-vindo, você que chegou aqui hoje nesse vídeo no nosso canal. Hoje vamos falar sobre um pouquinho da história da cirurgia ortognática. Você que já nos acompanha, já viu os outros vídeos que a gente já postou aqui, a gente sempre fala esse nome, né? Cirurgia ortognática, um nome diferente, muitas vezes vocês nunca escutaram falar, ou sempre escutam para quem acompanha aqui, mas não sabe o que é. É uma cirurgia da especialidade uma especialidade da odontologia, mais especificamente da cirurgia bucomaxilofacial, que em resumo é a cirurgia que corrige a mordida e a face do paciente, ou seja, o paciente que tem uma mordida alterada, que tem uma face que cresceu, a relação do dente da parte superior com a parte inferior teve um crescimento, vamos falar assim, com desarmonia, né, que cresceu de forma alterada e não acompanhou, não tem um perfil certinho. Essa cirurgia que visa fazer essa correção. Então ela tem várias indicações, vários tipos de face que a gente pode corrigir, várias síndromes que também são acometidas no crescimento facial, que a cirurgia ortognática é indicada para realizar e fazer essa correção de forma efetiva. E é lógico, a gente sempre trata como uma especialidade da odontologia, a gente sempre faz um tratamento multidisciplinar, né? Várias especialidades juntas para poder cuidar do paciente. A cirurgia é uma parte final desse processo para poder fazer a correção da mordida. Então, a cirurgia ortognática, ela existe já há muito tempo, né? No mundo, principalmente no Brasil, desde acho que da década de 80, de forma mais efetiva e, vamos falar assim, da cirurgia ortognática moderna, contemporânea, de mais ou menos como a forma que a gente faz isso hoje, né? É lógico que foi tendo evolução nos processos de planejamento, de análise facial, os exames de imagem melhoraram muito vamos falar, 15, 10 anos para cá, então isso tem tido uma evolução constante de melhora para poder ter o que? Procedimentos mais bem planejados, resultados mais bem elaborados e uma tranquilidade de poder oferecer e executar isso tudo para o nosso paciente. Se a gente for ver na história, cirurgias de trauma, para reduzir trauma, fratura da face, isso já acontece desde sempre, desde que o ser humano existe, sempre se teve fratura, acidentes, brigas. Se a gente for pensar, né, a gente tem vários relatos sobre isso, mas com certeza trauma, batida, briga, acidentes sempre aconteceram desde que o ser humano existe. E de certa forma, isso muito tempo atrás não tinha como se fazer da forma que a gente faz hoje, né? Não tinha como fazer as reduções da fratura, as correções das mordidas da forma que a gente faz isso hoje, mas se a gente for ver, isso sempre deve ter acontecido. Com a Primeira Guerra Mundial, muitas coisas evoluíram porque os soldados, o pessoal que foi para a guerra, teve muita evolução que aconteceu nessa fase por ter tido muita fratura, muita injúria nos soldados no fronte de batalha. Então a Primeira e a Segunda Guerra contribuiu muito para a evolução tanto da medicina quanto essa parte da ortopedia e com certeza da cirurgia bucomaxilo pelo tipo de fratura que acontece nos traumas e acidentes que acometem a face. Então eles tinham que fazer essa redução, essa cura, vamos falar assim, em campo de batalha para poder voltar o soldado a melhorar ou a ter uma sobrevida ou poder ter a correção da sua face. Com o passar do tempo, a gente for pensar, a cirurgia ortognática, a cirurgia bucomaxilo, ou a cirurgia no mundo, né, de certa forma, ela só foi possível quando começou a se ter métodos de anestesiar o paciente, né? Então a gente já começa com os relatos que acho que a cirurgia nasceu com a anestesia, ou a anestesia nasceu para poder a gente fazer as cirurgias. Muitos problemas que existem de má formação, eles sempre existiram e por muito tempo eles não tinham a correção ou a técnica certa para fazer o tratamento. Então, para a gente poder entender o porquê da cirurgia, a gente tem que pensar que numa época as pessoas tinham esses problemas, e eu digo problemas tanto da mordida quanto de não aceitar o perfil ou de uma simples má oclusão e não ter o que fazer. Você tem que aceitar que você nasceu com um problema e não ter uma solução. Então daí começam as buscas por melhoras tanto da parte da ortodontia e a parte da cirurgia dentária em conjunto para poder ter essa evolução. É claro que começou
o tratamento, a busca por a resolução com a indicação da ortodontia, achando que isso poderia corrigir os problemas dentários e também de todo tipo de mordidas, mas aí foram ver que não tinha como fazer todas as correções apenas com a ortodontia. Então essa foi a busca, a ortodontia achou o seu limite e a partir desse limite teve que se buscar novos tipos de correções. Por muito tempo se fazia prótese para poder melhorar a mordida, prótese de preenchimento, prótese sobre os dentes para poder corrigir a diferença que tinha na parte de cima com a parte de baixo, até que se chegou nas técnicas que se usam hoje para realizar a cirurgia ortognática de forma mais eficaz. Não precisamos ver muito tempo, né? Eu trabalho com cirurgia ortognática desde 2001, desde que eu formei, e eu, em 20 anos de profissão, de execução da especialidade, a evolução que se teve foi muito grande, tanto da parte da ortodontia quanto da parte da cirurgia e, de forma geral, na parte de reabilitação do paciente que tem alguma malformação ou alguma desarmonia de crescimento. Então, se em 20 anos, numa era mais moderna, a evolução foi muito grande, imagina o que teve nos últimos 100 anos. Nós temos na história relatado a primeira intervenção com anestesia geral, que foi possibilitar uma intervenção no paciente, uma redução de fratura ou uma osteotomia no paciente, foi uma sedação realizada por um dentista e depois foi se descobrir que ele usou que o paciente, na verdade, fez uma inalação de éter para poder perder a consciência, perder a memória e poder realizar o procedimento, vamos falar assim, sem dor de certa forma, mas sem nenhum controle, tanto de pressão, tanto de sangramento, ou um controle mais eficaz da dor. Não se sabia quanto tempo isso poderia durar, quanto tempo o paciente aguentaria fazer, então tudo era no tentativa e erro nessa época, ainda em 1800, muito tempo atrás, mas se a gente for pensar, há 150 anos atrás da nossa história. Então, esse primeiro relato na história que tem de cirurgia foi em Massachusetts, né, no hospital. O cirurgião foi John Collins e o dentista, na época, atuando como anestesista, foi William Thomas, isso em 1846. Então, numa época que estava se descobrindo o jeito de fazer procedimentos mais invasivos e de forma que o paciente poderia aceitar ou, de certa forma, passar pelo procedimento da melhor maneira possível. Tudo bem que, para a época, isso deve ter sido um avanço muito grande. E também temos relatos, né, desde a China, de muito tempo atrás, que eles já se realizavam procedimentos de extrações dentárias ou, às vezes, pequenas cirurgias com o uso da técnica também milenar de acupuntura, que são usados até nos dias de hoje. O porquê que o Morton foi aceito, né, na verdade, para ajudar o cirurgião a fazer essa demonstração? Porque ele já estava sendo conhecido nessa época, em 1800, que ele fazia as extrações dentárias no seu consultório, usando essa técnica do paciente fazer a inalação do que depois foram a saber que era que o paciente inalava o éter através de esponjas ou colocando pano no seu nariz. Então ele já conseguia fazer pequenos procedimentos no consultório, né, para extração de dente ou cirurgias menores, e o paciente não sentia dor. Mas não é que não sentia dor, ele perdia a consciência e o procedimento era realizado. Então ele conseguiu uma autorização para fazer uma demonstração e o cirurgião, acho que foi pelo relato, ele fez uma extirpação de um tumor, né, na cabeça do paciente. Então nessa mesma época, mas na Virgínia, também nos Estados Unidos, foi realizada a primeira cirurgia para correção de uma deformidade na mandíbula, que foi o cirurgião Simon Hullin, que realizou esse procedimento para poder fazer uma correção, né? E então, vamos falar assim que na história, em 1840 e poucos, 46, 48, foi a época que se começou a se desenvolver o que a gente vai trazer até chegar nos dias de hoje, como a evolução da cirurgia bucomaxila e até chegar nos procedimentos da cirurgia ortognática de forma mais planejada. É claro que quando Engel começou a fazer as classificações das masoclusões, a desenvolver técnicas ortodônticas para poder indicar tratamento, tudo isso ele já buscou fazer tratamentos ou protocolos de tratamento para fazer as correções das masoclusões.
E o próprio Engel, na época, já indicava, assim, ou de certa forma começava a ver a necessidade, principalmente em casos de prognatismo, né, que é o que chamava mais atenção, de se fazer osteotomias na mandíbula para poder fazer essa redução e a correção das más oclusões, que a ortodontia na época não tinha como fazer esse tipo de tratamento. Isso eu estou falando de uma época que não tinha essa preocupação com a apneia do sono, não tinha essa preocupação que a gente tem hoje em avaliar o paciente de perfil, era uma busca da melhora da função apenas da mordida, não tinha tanto como hoje a busca da melhora funcional e estética concomitantemente. Então era uma busca mais dos dentes se encontrarem, né? Hoje a gente consegue fazer cirurgia bimaxilar, ou seja, envolvendo a parte de cima e a parte de baixo, a maxila e a mandíbula, que antes acho que a maioria das correções, por não ter técnicas adequadas, as cirurgias eram o quê? Se a parte de baixo é maior, corrige a parte de baixo. Se a parte de cima, que está mais para trás, traz só a parte de cima para frente. Então tinham certas limitações nos protocolos de análise facial, acho que principalmente. E uma grande evolução na cirurgia ortognática, acho que a gente pode falar, porque são técnicas que foram evoluindo e que são utilizadas até hoje, foi o René Lefort, né, que dá o nome da osteotomia realizada na maxila, que no caso a que nós mais utilizamos é a Lefort 1, que são osteotomias realizadas no terço da face, no terço inferior da face, para poder fazer essa correção. Então, em 1901, René Lefort já descreveu essa técnica, né? A gente está falando de muito tempo atrás, mas são 120 anos atrás, não tem tanto tempo assim, pelo tempo que o mundo existe, né? Que a gente conseguiu ter uma certa descrição e uma definição de como poderia ser feito essas técnicas, né? Ele fala no artigo o jeito que ele descobriu, que era pegando o crânio seco e fazendo traumas a ele, assim, pancadas aleatórias para ver aonde que tinha os sítios de osteotomia, aonde que as cabeças dos crânios quebravam, né? Lógico que isso a gente não pode mais fazer isso hoje, foi numa época que era uma tentativa e erro para poder buscar o acerto. E é claro que ele também, pela experiência, conforme ia acontecendo os acidentes, os traumas, e onde ele via que tinham as fraturas, foi que daí o trauma que de certa forma fez a evolução das técnicas para poder fazer tanta reconstrução para conserto desses traumas e ao mesmo tempo indicar consertos de malformação que eles de certa forma aprenderam e realizaram a evolução das técnicas através do conhecimento adquirido com os traumas de face. Então é claro que na mandíbula já se tentou muitas técnicas para se tentar fazer a correção. Já teve técnica que faziam os cortes dos côndilos para poder diminuir, fazer uma diminuição mandibular, mas isso você estragava a função do paciente. Já se tiveram várias técnicas na mandíbula de corte para fazer essa diminuição ou avanço. A gente está falando de uma época que ainda não tinha placa e parafuso, tudo era na base apenas da osteotomia, mas com certeza na parte superior foi René Lefort que fez a diferença na indicação da osteotomia Lefort 1, que são técnicas que são utilizadas e bem indicadas até os dias atuais. E na parte da mandíbula, né, acho que Overgazer foi quem fez a indicação e a descrição da primeira técnica que ajudava a reposicionar tanto para avançar ou diminuir a parte de baixo, mas isso a gente já está falando que ele fez essa descrição em 1957, não é tanto tempo atrás. Mas se a gente for pensar que em 57 ele fez a descrição no mundo e vamos falar que no Brasil isso existe desde os anos 70, a gente até que está bem adiantado em relação ao mundo, numa época que a informação não corria tão rápido como é nos dias de hoje. É claro que agora o que acontece lá fora ou no mundo todo chega aqui para a gente, do mesmo jeito que o que a gente faz aqui, a gente consegue publicar e demonstrar para o mundo todo. As coisas hoje não tem mais tempo de lançamento, lança simultâneo a informação no mundo todo. Mas acho que a evolução no mundo, assim, pelo que a gente pôde ver nessa consulta e nessa pesquisa que eu fiz para vocês, vamos falar que começou em 1840, 46, alguma coisa dessa forma, e que no Brasil os relatos são desde os anos 80, 70, final dos anos 70, que isso aconteceu. Eu tenho a sorte, vamos falar assim, de ter estado com pessoas que participaram desse começo da técnica e do desenvolvimento no Brasil, né? Eu trabalho aqui no Centrinho, na USP, e foi um dos primeiros lugares que teve a cirurgia ortognática, de certa forma, da cirurgia ortognática como é hoje, contemporânea, né?
tem toda uma história por trás disso. Acho que um dia eu consigo trazer o Dr. Dino aqui para contar essa história, né? Que acho que ele e o Dr. Reinaldo Mazzottini que iniciaram esse tipo de cirurgia, de certa forma, da forma que é hoje no Brasil, através de aprender o preparo, a análise morfológica, a indicação dos tratamentos. Por quê? Nos pacientes com fissura, eles conseguiam montar os aparelhos fixos, fazer a correção, mas chegava uma hora que sem a cirurgia não tinha o que fazer, o paciente ficava parado com a mordida errada, então eles tinham os dentes alinhados, mas em posição errada. Então isso fez com que eles fossem buscar alguma técnica lá fora, e com certeza eles tiveram sucesso, né, porque isso foi desenvolvido no Brasil a partir dessa época, e uma forma que eles foram de buscar isso lá fora e conheceram quem praticamente teve a maior experiência no mundo sobre esse tipo de procedimento, que hoje é o Larry Wolford, né? Então eles tiveram contato com o Larry Wolford logo no final da sua residência, início da carreira profissional. Ele veio muito tempo aqui em Bauru, no Centrinho, através do tio Gastão e da equipe que cuidava do hospital, para poder trazer essa técnica e esse procedimento aqui para o Brasil, para os pacientes com fissura que não tinham como ser reabilitados sem fazer a cirurgia ortognática. Então eu tenho a honra e tive a honra de trabalhar com essas pessoas, conheço eles até hoje. Então isso fez com que, eu falo assim, eu aprendesse diretamente na fonte e de certa forma fosse vamos falar assim, sou uma semente plantada por eles para conseguir aumentar e disseminar esse tipo de tratamento no Brasil. Então, com certeza, os nossos, vamos falar assim, antepassados, as nossas referências, trilharam um caminho muito mais difícil do que nós temos hoje, né? Quando eu já comecei a trabalhar com cirurgia ortognática, já era muito parecido com o que a gente tem hoje. Eu digo no sentido de planejamento, de execução, de anestesia geral. Então vou tentar falar um pouquinho sobre cada um para vocês entenderem como que isso é feito nos dias de hoje. Então nessa fase que eu falei da história, a gente não tinha placa e parafuso como é realizado nos dias atuais. Então a fixação dos ossos, então você fazia uma osteotomia tanto na maxila ou na mandíbula e não tinha como fazer essa estabilização. A estabilização era realizada na parte superior com fio de aço, né, e uma suspensão infraorbitária que segurava a maxila presa ao osso, mas não tinha mas tinha muita limitação de movimento. Você tinha que fazer o quê? Manter contatos ósseos. Então o paciente que tinha uma deficiência maxilar no terço inferior, ou seja, o paciente que não mostrava muito dente, que você tinha que ganhar aumento desse osso, você não tinha como aumentar a exposição do incisivo utilizando a técnica de fio de aço. Você poderia às vezes mudar o plano oclusal, mas sempre tinha uma limitação de você não poder deixar com o fio de aço o osso afastado e você ganhar um sorriso melhor do paciente. Então tinha muita limitação no jeito de avaliar a face. Então a busca pela melhora e pelo tipo de planejamento que a gente faz hoje mudou muito após a introdução das placas e parafusos de titânio. Isso fez com que a cirurgia ortognática mudasse e ficasse de certa forma mais acessível vamos falar transcrição da técnica não, mas você poder ensinar alguém a realizá-la. Ou a gente consegue mostrar o que com certeza demorava muito tempo para você aprender a executar e realizar esse tipo de procedimento. Hoje em dia a gente já tem todos os tipos de protocolo e de como executar isso de forma mais concentrada, de forma mais direta, para você não ter que errar na indicação, na execução e de certa forma poder fazer isso de forma mais eficaz. E eu mesmo na residência demorei, depois de formado, já tratando pacientes assim e já tendo o contato com pessoas que já realizavam isso de forma com grande experiência, né? Tive essa sorte de ter esse contato. Mesmo assim demora um tempo para você poder pegar essa técnica. Hoje eu consigo te explicar o jeito de fazer, o jeito de executar de uma forma muito mais rápida. É claro que a habilidade você tem que treinar, você tem que fazer, mas você já tem o passo a passo a seguir de forma mais concentrada hoje. Então é claro que a gente tem que saber da história, né, valorizar como a gente chegou nas técnicas que são realizadas hoje, mas a gente tem que saber como é feito e como realizar isso da maneira que a gente faz da forma atual. A gente não pode esquecer, não pode deixar de saber o jeito básico de realizar os procedimentos, né, para poder até valorizar
a técnica e poder saber de como, para onde a gente está indo, né? Saber como que isso era realizado e a facilidade ou melhora que nós tivemos hoje. Então você imagina que estamos falando o quê? De um cenário que fazer uma cirurgia era uma coisa que poucos lugares faziam, poucas pessoas tinham condição de fazer, e hoje que no mundo inteiro é uma técnica, falando da cirurgia ortognática, né, muito mais disseminada. É claro que tem casos muito específicos da sua indicação para tratamento de síndromes, de malformações, que são lugares mais específicos que realizam, assim como no caso do hospital que eu trabalho aqui em Bauru, do Centrinho, né, que tratam várias síndromes além da fissura, síndrome de Apert, síndrome de Cruzon, a síndrome de Treacher-Collins, que são malformações, mesmo os pacientes que apresentam Pierre-Robin, que a gente vai falar disso de forma mais separada, as indicações e como a cirurgia ortognática atua em cada uma, mas não é o nosso objetivo desse vídeo. Era falar de como isso era feito e de como vai ser realizado daqui para frente. Então a gente pensa que o paciente que tinha um problema, ele não tinha para quem procurar, ou ele aceitava ter uma malformação, ou procurava técnicas que na época não tinha tanta estabilidade de resultado, ou tanta confiabilidade da execução desse tipo de procedimento. Então o que eu vejo que mudou, que eu falei que desde que eu trabalho com isso há 20 anos para hoje, né? A anestesia geral, de certa forma, sempre foi segura desde a época que eu comecei a trabalhar com a cirurgia ortognática. Mas hoje eu vejo que tem muito mais controle, tanto da dor, o paciente já consegue, antes do procedimento, toma um remédio, uma medicação pré-anestésica, então o paciente muitas vezes não lembra de ter entrado para o centro cirúrgico, ele só vai voltar a ter essa lembrança, essa memória realmente quando ele já está no quarto, de forma já bem acordada e com as suas funções, né, normais de volta. Então tem um controle muito maior da dor no transoperatório, o paciente fica inconsciente, acorda já com a cirurgia executada, e o controle da dor no pós-operatório. Então, por mais que pareça que é uma cirurgia invasiva, por mexer na face ou na parte óssea, juntamente com os dentes, o paciente não tem esse sofrimento que muitos acham que ele vai ter, de sentir dor, de ficar incomodado. Eu costumo falar que o mais difícil, na verdade, é o paciente que ele fica com o tempo sem poder mastigar, fica com a dieta alterada por uns dias, né? Isso, de certa forma, acaba passando vontade, porque se você não pode mastigar, é claro que a sua dieta fica alterada e você tem vontade de comer sempre o que não pode. Então isso é uma coisa que é bem difícil, ainda a gente não conseguiu mudar esses dias, nos primeiros dias do pós-operatório. Então a questão da anestesia, isso sempre foi tranquila e mudou muito, né? Eu falei de um caso que eles faziam isso com o paciente inalando éter. Você imagina que hoje o paciente você não tem que ficar colocando nada no nariz para ele inalar, a cirurgia é toda venosa, o paciente fica o tempo todo sendo monitorado, com pressão baixa, tendo pouco sangramento. Então o procedimento hoje é muito bem controlado. Uma outra evolução muito grande, se a gente for ver dos anos 80, quando começou a cirurgia ortognática no Brasil, para os dias de hoje, foi a questão da fixação interna rígida, né? Ou seja, o uso das mini placas. Então, se a gente for ver a maior evolução que a cirurgia teve, né, para poder aumentar para diminuir as limitações que a gente tinha com o planejamento quando a cirurgia era fixada com o uso de fio de aço para poder estabilizar as osteotomias. Então a gente vem o que? Até começo dos anos 90, os pacientes tinham que ficar com a boca amarrada porque não tinha ainda o uso ou a técnica não tinha sido desenvolvido para usar placas e parafusos de titânio na forma que é realizado hoje. Então o paciente tinha que ficar o quê? A gente mudava a oclusão, deixava o paciente com a mordida certa, ele tinha que ficar com a boca amarrada enquanto o osso cicatrizava, e a estabilização do osso que era feita a osteotomia, ela tinha que ser apenas usando os fios de aço. Não tinha opção na época de fazer, não tinha os parafusos, os micro parafusos e as mini placas que a gente usa hoje para poder fazer essa estabilização. Então acho que esse passo do uso do fio de aço, da fixação semi-rígida para a fixação interna rígida, foi o que fez a maior diferença em poder mudar os planejamentos, em poder planejar melhor o que a gente queria no rosto, não ter limitações. Assim, é claro que tem algumas limitações
de movimentação ainda, mas são as movimentações mais extremas, com movimentos muito grandes, que a gente ainda tem que ter um pouco mais de critério na sua indicação. Mas com certeza a gente já consegue fazer coisas com as placas que antes, com apenas os fios de aço, a gente não conseguia ter essa indicação ou ter uma estabilidade do resultado. Então isso foi com certeza uma das grandes melhoras que teve na cirurgia ortognática contemporânea. Uma coisa que também evoluiu, mas não teve tanta mudança, foi na questão da osteotomia, né? A delimitação das osteotomias não mudaram tanto desde que foram descritas, vamos falar assim, da Lefort-1 na maxila, da sagital na mandíbula e da osteotomia do mento, né? De certa forma não tem como se fazer grandes evoluções na osteotomia, porque isso é um tipo de corte, um tipo de visão. Como o osso não teve diferença, a anatomia, desde que se foi descrita a técnica para hoje, se a gente for ver, teve variações, mas não teve mudanças, porque não tem como você mudar esses acessos. É claro que hoje em dia, com de certa forma a evolução dos materiais que a gente usa para fazer a osteotomia, ou seja, o material de fazer o corte, a gente consegue o que hoje? Ter brocas e serras mais delicadas, ter o piezo para cortar perto de estrutura anatômica nobre e poder preservar o nervo, ter jeito de fazer alguns degraus em lugares que a anatomia favorecem para facilitar essa osteotomia, essa separação do osso e assim fazer com que isso seja fixado com as placas e parafusos de forma mais estável, que você consiga ter o que? No final, o paciente ficar satisfeito, obter o resultado do que foi planejado e ter uma estabilidade a longo prazo do que você executou. Acho que isso é uma chave de sucesso para você o que? Poder oferecer para o paciente, executar o procedimento e ter um resultado satisfatório para o seu paciente, que no final é tudo que importa para você poder continuar trabalhando e ter sucesso profissional. Tá? Então acho que isso é a forma que a gente tem que ver e avaliar. É o que você consegue oferecer, o que você consegue executar e o que você consegue saber do que vai acontecer. Às vezes o paciente fala assim, mas você sabe tudo o que aconteceu comigo antes de acontecer, porque você já está acostumado a passar pelo processo, e quando o paciente sente essa confiança no que você fala e realmente acontece, é quando você ganha a credibilidade, que é muito difícil de você conseguir isso profissionalmente. Então você já tem como saber essas coisas através da nossa experiência com a cirurgia ortognática. Então eu falei dos dois tipos de osteotomia, né? Vou voltar ao porquê que é melhor na maxila Lefort-1 e porquê que na mandíbula a sagital é melhor e é mais indicada hoje. Tá bom? A gente vai voltar num vídeo especificamente para falar sobre isso, explicar, não sei se a gente faz um vídeo só para as duas ou se a gente faz um vídeo para cada osteotomia, vamos ver o que vai sair de conteúdo depois, mas são duas osteotomias que merecem um dia só para falar sobre elas, porque é muito importante para quem vai trabalhar com cirurgia ortognática. Uma outra mudança, né, que a gente pode considerar na história da cirurgia ortognática é a questão de como isso é planejado. Você pensa que há muito tempo atrás, vamos falar assim, que os cirurgiões tinham medo da estabilidade por não ter a fixação ou pelo tempo de duração da anestesia. Muitos tabus já foram quebrados com o passar do tempo. Mas vamos pensar que numa época de muito tempo atrás, os profissionais, os cirurgiões preferiam fazer cirurgias em apenas um osso. Então, se a parte de baixo era muito para frente, a correção era apenas nessa parte do problema e fazia-se apenas a diminuição. Não pensava muito em apneia, não pensava muito se ia melhorar a respiração, aí você voltava, o paciente a encostar os dentes e poder mastigar. Então não tinha essas avaliações de como a gente faz nos dias de hoje. Então isso foi uma questão de evolução, foi uma escada de crescimento que teve que passar. Muitos pacientes não tiveram o resultado melhor possível, mas foram recuperados ao longo do tempo da evolução da cirurgia ortognática. Então a forma de planejar que já foi feita, era somente buscando no primeiro momento o paciente voltar a ter oclusão, passou a ter uma evolução com os articuladores semi-ajustáveis, né? Você mudava a vida do paciente, ou mudava a cirurgia, planejava a cirurgia de certa forma, fazendo o que? A transferência da sua mordida. Então você moldava o paciente na parte de cima e na parte de baixo,
usava um arco que era preso tanto no ouvido, na cabeça, para transferir a má oclusão do paciente para um articulador. Poder, de certa forma, a gente falava que operava o modelo para depois operar o paciente, né? Fazer essa previsão do movimento no articulador semi-ajustável, para daí fazer os guias, né, de forma manual e depois executar no paciente. Isso é uma técnica que é consagrada, isso dá certo, mas que também sofreu evolução com o quê? Com o avanço dos exames de imagem. Então, a obtenção de uma tomografia num FOV, num tamanho que você consiga pegar quase que a cabeça toda do paciente, então você consegue ter a estrutura toda da face ou do crânio em 3D. Daí, com isso, usar programas que fazem a movimentação, você consegue fazer a osteotomia no crânio todo e não mais na parte de gesso. Isso fez com que a gente conseguisse simular o planejamento, realizando a osteotomia no próprio osso do paciente, mas isso de forma virtual. E com o escaneamento do modelo ou escaneamento intraoral através de scanners 3D, você consegue o que? Ter a oclusão exata que o paciente tem na boca. Você tem isso no computador para você poder simular e executar a cirurgia de forma mais real possível no programa, no software, para poder realizar a simulação e daí executar no paciente. E além do que, hoje a gente consegue até os guias que eram feitos no laboratório fazer isso através de impressoras 3D. Então, essa evolução do planejamento, não vou falar que você ganha tanto tempo nisso, mas o cirurgião consegue o quê? Usar mais pessoas, dividir mais responsabilidade. Com isso, eu praticamente faço análise facial, peço os exames, a gente soma tudo isso para poder, junto com o computador, aliado hoje, né, isso todo mundo hoje depende dos programas para poderem fazer a simulação. Então a gente consegue fazer isso, mostrar para o paciente e executar na hora de cirurgia cada vez de forma mais eficaz, de forma mais fidedigna possível. Então a gente consegue operar o paciente no computador para depois executar na hora da cirurgia. Então eu acho que esse avanço, vamos falar assim, que nos últimos 10 anos foi uma coisa que melhorou muito tanto a nossa qualidade de vida como cirurgião, quanto o resultado e o paciente poder interagir também nessa fase de poder ver o que está acontecendo e saber o que a gente vai fazer na hora da cirurgia. Então, na história de evolução da cirurgia ortognática, a gente viu que teve muita evolução e uma evolução boa para nos ajudar da parte da especialidade da anestesia, né, que é uma parte que a cirurgia não consegue ser executada sem a presença do anestesista. Então, a evolução do pré, do trans e do pós-operatório, a questão da análise facial e do planejamento da forma como é executada a cirurgia, a forma de fazer a osteotomia e de executar a técnica planejada na hora da cirurgia ser realizada, né, da cirurgia ortognática, as formas de fazer isso, a evolução que a gente já teve na questão do planejamento, de forma que era feito de forma, vamos falar assim, analógica e para a forma dos dias de hoje de forma digital, e a questão dos cuidados, que melhorou muito. Eu falo, hoje a gente tem muito mais sabedoria em fazer a avaliação pré e pós-operatória do paciente. Então isso vai do que? Da avaliação, se o paciente tem uma DTM prévia e se ele pode desenvolver isso no pós-operatório, o trabalho em conjunto com a fonoaudiologia, para o paciente saber como que é a voz dele e ter uma recuperação mais rápida de melhora no pós-operatório, a presença da fisioterapia logo no começo dos primeiros dias do pós-operatório para ajudar o paciente a se recuperar de forma mais rápida, a questão do acompanhamento nutricional desde antes do paciente fazer a cirurgia. Assim que ele marca a cirurgia, a gente já entra com o preparo nutricional do paciente para ver se ele tem que ganhar peso, mudar a sua dieta, se acostumar com a dieta da melhor forma possível. Então a gente divide muito a responsabilidade com vários profissionais. Para quê? Para só o paciente poder ganhar nesse resultado. Então acho que a gente tem buscado evoluir a cada dia, a gente tem buscado melhoras em todo espacinho que a gente vê vazio, a gente quer preencher isso com informação e de certa forma o paciente tenha uma forma de ser o melhor atendido possível, porque no final tudo que importa é o resultado e a satisfação do nosso paciente. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi uma breve história
do que eu passei, do que eu vi acontecer. Um pouco, é lógico que a gente aprende pelos livros, pelos artigos, aprende na internet fazendo busca, mas que vocês saibam do que é, de como é realizada a cirurgia ortognática. A gente vai voltar logo mais com novas histórias, novos conhecimentos para quem ainda não entende nada. Então espero que você continue por aqui. Pode deixar seu comentário, entrar em contato com a gente, que a gente vai estar cada vez mais trazendo conteúdo de forma caprichada e que você consiga acompanhar, aprender e também nos ajudar a ter mais temas, tá bom? O meu muito obrigado e até a próxima.